sou o professor Carlos Alberto Maio e, juntamente com a professora Márcia Maria Dropa, ministro da disciplina de OTCC 2. Nossa videoaula hoje é sobre a construção da pesquisa, processos de elaboração da pesquisa científica. Como começar bem uma pesquisa? Em primeiro lugar, escolher um referencial teórico que irá contribuir para aprofundar um tema que será desenvolvido na pesquisa. Selecionar um material bibliográfico que possa contribuir efetivamente no meu trabalho. É necessário aprendermos a ler em profundidade poucos textos escolhidos cuidadosamente. É preciso reaprender a refletir mais do que devorar informações que muitas vezes embaralham muito mais as ideias. Segundo, é necessário clareza no que eu quero investigar. A definição do meu problema antecede a coleta de dados. O que direciona a busca de dados é a definição do que eu quero com a minha pesquisa. Em terceiro, é necessário adotarmos uma linguagem clara e objetiva, mas ao mesmo tempo científica. Na área do conhecimento científico, o que realmente importa é a sua veracidade, não a verdade absoluta, pronta, acabada, mas uma verdade que permite dialogar e questionar as fontes que estou utilizando. É a forma mais justa que vai permitir que eu compreenda a realidade na qual vivemos e construímos. Esses 3 passos propositivos nos dão segurança para iniciarmos uma pesquisa com os pés no chão. Uma boa pesquisa é resultado de um projeto de pesquisa elaborado de forma criteriosa. Entendemos que uma pesquisa é um processo e, portanto, obedece a uma sequência lógica de etapas que estão intimamente ligadas. Vejamos, então, cada uma dessas etapas separadamente. A questão inicial. Toda pesquisa começa com uma pergunta. Por meio dela, o pesquisador irá expressar o que ele busca conhecer, elucidar, compreender melhor. A questão inicial é o fio condutor da pesquisa e deve apresentar qualidade de clareza, execuibilidade e pertinência. A qualidade de clareza deve ser precisa, concisa e unívoca. Qualidade da execuibilidade deve ser realista. Qualidade da pertinência deve ser uma questão verdadeira, abordar o que já existe sobre o tema, fundamentar as transformações do novo estudo sobre o tema e ter a intenção de compreensão dos fenômenos estudados. Por segundo, a exploração do tema consiste em utilizar leituras, entrevistas exploratórias e outros métodos complementares de exploração do tema. O critério importante para selecionar os textos consiste em escolher aqueles textos que não apresentem somente dados, mas tenham análise e interpretações. Escolher textos que apresentem abordagens e enfoques diferentes sobre o tema. Escolher os locais de busca de informações e de textos temáticos. A coleta de informações exploratórias pode ser realizada através de entrevistas e observações, ou então de busca de informações em documentos ou banco de dados secundários. A função do trabalho exploratório consiste em buscar informações sobre o objeto em estudo e encontrar a melhor forma de abordá-lo. Isto pode ser realizado por meio da leitura e pela coleta de informações. As leituras servem para nos dar informações sobre outras pesquisas realizadas sobre o tema e obtermos contribuições para o nosso projeto de pesquisa. Com essas leituras, o pesquisador poderá evidenciar a perspectiva que lhe parece mais pertinente para abordar o seu objeto de estudo. As entrevistas e observações completam as leituras e permitem ao pesquisador tomar consciência dos aspectos da questão que a sua própria experiência e suas leituras não puderam evidenciar.
Esta etapa da pesquisa é muito importante, pois, se bem desenvolvidas, permitirá que a construção do problema de pesquisa seja realizada com facilidade e clareza. Em outras palavras, podemos afirmar que uma boa exploração do tema a ser pesquisado conduz quase que naturalmente o pesquisador à elaboração do problema de pesquisa. A problemática. A problemática é a abordagem ou a perspectiva teórica que decidimos adotar para tratar o problema colocado pela questão inicial. É uma forma de interrogar os objetos estudados. Construir um problema significa responder à seguinte questão: como vou abordar tal objeto? O problema é uma questão não resolvida e que é objeto de discussão em qualquer domínio do conhecimento. Um problema é de natureza científica quando envolve várias variáveis que podem ser tidas como testáveis. Como formular um problema? A primeira condição é a imersão sistemática no objeto de estudo. Estudo da literatura existente e discussão com pessoas que acumulam experiências prática no campo de estudo. Diferença entre situação-problema e problema de pesquisa é onde a situação problemática é o fato evidente. Não é necessário pesquisa para perceber o problema. O problema de pesquisa, por sua vez, envolve conhecimento teórico e indagação sobre a natureza das coisas. Veja algumas dicas de como elaborar um projeto de pesquisa. Ele deve ser formulado como pergunta, deve ser claro e preciso, deve ser empírico, ou seja, diretamente observável, e deve ser passível de solução. Deve ser delimitado a uma dimensão viável. O problema deve ser especificado e reduzido de modo a permitir a sua investigação. A construção do modelo de análise. Após construir o problema da pesquisa, é necessário elaborar um modelo de análise. Ou seja, elaborar as hipóteses ou questões de estudos que surgiram da problemática e que deverão ser respondidas ou não a partir de conceitos e modelos teóricos. Hipótese é a proposição testável que pode vir a ser a solução do problema. É a resposta provável do problema que será testado na pesquisa. É uma suposição que se faz na tentativa de responder ao problema. É uma antecipação da resposta que deve ser testada e comprovada no decorrer da pesquisa. Não é uma opinião ou ideia isolada do pesquisador, mas uma afirmação a partir de bases sólidas, construídas lá na questão inicial da pesquisa. Na pesquisa, a hipótese pode ser confirmada ou rejeitada. Na verdade, a pesquisa é efetuada justamente porque existe a possibilidade de a hipótese ser negada. A confirmação da hipótese serve para dar segurança ao pesquisador quanto à interpretação adequada do fenômeno observado. Como elaborar hipóteses na pesquisa? É um processo criativo, envolve a percepção e a observação dos fatos que ocorrem no contexto observado. Portanto, a capacidade de observação é fundamental neste momento. A hipótese deve ser conceitualmente clara ou ser operacionalmente definida. Definição de que elementos concretamente as hipóteses serão medidas. Deve ser passível de verificação. As hipóteses formuladas devem permitir sua verificação por meio da observação dos elementos envolvidos no seu enunciado. A coleta de dados, essa etapa envolve o conjunto de operações por meio dos quais o modelo de análise é confrontado aos dados coletados. No conjunto dessa etapa, várias informações são coletadas. O que coletar? Os dados coletados são aqueles úteis para testar as hipóteses. Com quem coletar? Trata-se de recortar o campo das análises empíricas em um espaço geográfico e social,
bem como no espaço de tempo. Como coletar? Refere-se aos instrumentos de coleta de dados que serão utilizados na pesquisa. Análise das informações após a coleta de dados. O pesquisador verifica se as informações obtidas correspondem às hipóteses, ou seja, se os resultados observados correspondem aos resultados esperados pelas hipóteses ou questão da própria pesquisa. A análise das informações obtidas pela coleta de dados tem uma outra função, que é a de interpretar os fatos não cogitados, rever ou afinar as hipóteses para que, ao final, o pesquisador seja capaz de propor modificações e pistas de reflexão e de pesquisas para o futuro. E por fim, as conclusões ou considerações finais. Podemos considerar 3 partes que compõem as conclusões de um trabalho. Primeiro, síntese das grandes linhas da pesquisa. Momento em que o texto deve apresentar a questão inicial em sua formulação final, as principais características do modelo de análise, os métodos escolhidos e a coleta de informações realizadas, a comparação dos resultados esperados pela hipótese com os resultados obtidos, descrevendo as principais distâncias encontradas entre ambos. Por segundo, novos aportes do conhecimento produzido, que leva a novos conhecimentos relativos ao objeto da análise e novos conhecimentos teóricos. Não se trata do pesquisador iniciante de fazer grandes descobertas teóricas inéditas, mas sim de ele próprio descobrir novas perspectivas teóricas, mesmo que elas sejam amplamente conhecidas. Terceiro, as perspectivas práticas. Trata-se de consequências práticas que certos elementos da análise implicam. Vários pesquisadores esperam de seus trabalhos resultados práticos. Isso é possível em estudos de caráter mais técnico, como, por exemplo, em estudos na área de eventos em turismo.